você chegou mais uma vez a essa casa de oração. Que bom que você chegou mais uma vez a essa igreja. Tenho certeza absoluta que vamos sair daqui diferentes. Quem já tomou posse? Quem já tomou posse disso? A gente já podia ir para casa, irmãos, porque a palavra da abertura do culto, a adoração, o louvor, já fluiu sobre a nossa vida, já falou conosco, mas Deus, Ele é Deus de abundância. Deus, Ele é Deus do mais, Ele é o Deus do ir mais além. Eu tenho certeza que se você permitir que essa palavra chegue no coração, querido, você vai mais profundo nessa noite. Quem diz amém por isso? O tema dessa palavra é exatamente esse: profundidade. Profundidade é o tema da palavra. Deus, Ele tem nos falado que Ele tem um lugar para o seu povo de mais. Existe um mais além para mim e para você. Existe um lugar mais profundo onde Deus se revela para os filhos. Existe um lugar de profundidade, de intimidade, que Deus, Ele traz respostas, que Deus, Ele abre portas, que Deus ministra, que Deus cura, que o Senhor transforma. Mas não dá para ficar onde? Não dá para ficar no raso, irmão. Nosso Deus é Deus de profundidade. Eu vibrei, equipe, quando eu cheguei aqui. Eu não tinha comunicado a eles, e a última música foi Oceanos, tua voz me chama sobre as águas. É isso mesmo, é um passo de fé, é um passo de caminhar sobre as águas, indo ao lugar mais profundo, indo ao lugar além. Quem crê nisso? Olha, Isaías capítulo 55, esse texto é fantástico. Isaías 55, versículo 8 e 9, fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você pode aplaudir ao Senhor, nosso Deus, só por essa palavra demais, irmão, essa palavra de abundância. Não é o que você pensa, aquilo que eu penso. Não é o seu caminho, é o meu caminho, né? Não são os vossos pensamentos, porque o nosso pensamento é muito limitado. Nós ficamos limitados às circunstâncias, ficamos limitados às situações. Não conseguimos enxergar muitas vezes além daquilo que nós estamos vivendo. E Deus chama a mim e a você para um lugar profundo, o lugar da intimidade. O lugar da intimidade. O lugar onde Ele vai ministrar o seu coração como Ele nunca ministrou antes. Esse é o lugar de profundidade. É o lugar do avanço. Existe uma palavra de ativação do nosso Deus para mim e para você nessa noite. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, exatamente essa passagem. O profeta tendo uma revelação, tendo uma visão ali do Senhor. E ali ele vê as águas, e ele vê que as águas estavam no tornozelo. Aí ele anda. É interessante que a versão NVI vai dizer isso. Ele anda 500 metros à frente. E ao andar 500 metros, ao avançar, as águas já estão batendo agora na sua cintura. Ele anda mais 500 metros, já não tem mais pé, não dá mais. Agora o rio era muito largo, tinha que atravessar nado, tinha que atravessar abraçadas. Queridos, estamos chegando ao final do ano. E eu creio nessa abundância de Deus para mim, para a sua vida, que nós vamos nadar, vamos braçadas à frente. Sabe por quê? Porque é o lugar do mais. É o lugar da revelação. Chega de ficar em superficialidade, chega em ser apenas um crente que vai para o banco da igreja. Limpar o banco ninguém limpa, porque os bancos daqui já são limpos por natureza. Porque a nossa equipe de zeladoria aqui é top. Nossa equipe de trabalho é excelente. Se você tiver chegado ontem de manhã aqui, quando você entrou, você está vendo que já está diferente a entrada. Quem notou isso? Quem notou? Está diferente. Está diferente. Já tem um rebaixado, um negócio mais moderno, negócio mais bonito. Mas ontem, irmão, o gesso, estava tudo sujo ali. Sujo, obra, tudo sujo. Mas a nossa equipe aí, limpou tudo para receber você. Você pode aplaudir a Jesus por esses que trabalham, que servem aqui nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem algo além. O nosso Deus, Ele está preparando a sua igreja para algo muito mais além, para avançar um pouco mais. Existe um segredo, existe uma chave, como o Ari gosta de dizer. Nós precisamos ir mais além, precisamos ir no lugar mais profundo em Deus. Agora vamos à realidade. Existem algumas coisas que podem estar atrapalhando você de ir ao lugar mais profundo. Pode ter alguma coisa que está atrapalhando você, não é possível. Tanto tempo ouvindo palavra, tanto tempo vindo para a igreja,
mas o seu relacionamento com Deus continua ainda no mesmo nível de 5 anos atrás, de 2 anos atrás. Não, querido. Vamos começar aqui a pensar comigo. Existiam algumas coisas, mas eu coloquei aqui, o que pode impedir a mim e a você de ir mais além? Medo. Medo impede. Medo é um negócio terrível. Concorda comigo? Várias vezes a gente sobe aqui nesse altar e a gente vai falar sobre medo. Medo é um espírito. É um espírito. Quando a gente fala sobre espírito, não é um demônio. Peraí, calma, vamos misturar. Quando a gente fala assim, é um espírito, entenda. Em algumas vezes é demônio. Mas quando a gente fala assim, o espírito de medo é uma atitude, entenda dessa forma. Amém, irmãos? Uma atitude. Atitude de medo é um negócio terrível. Atitude de medo. Por quê? Foi recebido tanta carga negativa naquela pessoa, recebeu tanta coisa negativa. E os medos, elas acompanham a vida do indivíduo. Olha, a ciência afirma que quando uma criança nasce, que ela está nos seus primeiros dias, ela, um dos maiores, vamos chamar assim, né? Só tem 2 tipos de medo. De muita coisa, muito barulho, claro, se ela não tiver nenhuma dificuldade auditiva, né? E a ciência fala que diz respeito não poder pegar uma criança, não poder, como se fosse derrubar ela. Ela tem aquela, não sei se é vertigem o nome, que como se fosse o medo de cair. Já é resposta científica isso. Mas a criança não tem medo de escuro. Uma criança, ela não tem medo de outra pessoa. Agora, tudo isso é o quê? Colocado sobre uma criança no decorrer do crescimento dela. Escuro é um negócio, meu irmão, eu conheço gente adulta que tem medo de escuro. Tem medo de escuro. Irmão, é só a ausência da luz. Quem tem o Senhor não tem medo de escuro, não tem medo de andar em cemitério, não tem medo de passar por debaixo de escada. Não tem medo de varrer o pé, pelo amor de Deus. Né? Por quê? Porque esse espírito, essa atitude de medo não faz parte da nossa vida. Agora, tem pessoas que sofreram, tem pessoas que têm medo de ir mais além do seu relacionamento com Deus, porque já foi tão machucada, sabe por quê? Por conta de religião. E Deus não tem nada a ver com religião, entenda. Religião é algo totalmente criado por homens, por isso que é troncho. Por isso que é errado. Religião, entenda, é da terra para o céu, é todo troncho. Mas o que é do céu para a terra? É o evangelho, é perfeito. É Jesus, é do céu para a terra. Então não tem imperfeição alguma. É por isso que... Mas tem pessoas que já foram feridas pela religiosidade. Não permita que a religiosidade, que a religião impeça você de ter relacionamento com Deus através de Jesus. Porque, afinal de contas, é a partir do relacionamento com Jesus que você vai ir mais profundo em Deus. Quem sabe são os medos, quem sabe são os ambientes, irmãos. Quem sabe você está num ambiente, está frequentando determinados ambientes que Deus não quer que você frequente mais. Porque fez parte da sua história no passado, mas hoje você vive uma nova história. Lembra daquela canção do Fernandinho? Uma nova história Deus tem para mim. Deus tem uma nova história para você, para todos nós aqui. Temos uma nova história. Agora, quem sabe você não está indo mais profundo no seu relacionamento com Deus, porque o ambiente que você está fazendo questão de frequentar é um ambiente que te afasta de uma profundidade com Deus. E o que é que eu faço? Simples, não vá mais. É simples demais, irmão. Não vá mais. Tem coisas que antes cabiam a você, hoje não cabem mais. Por quê? Porque você encontrou o relacionamento com Jesus. Não cabe, irmão, não dá mais. Não tem mais nada a ver com a sua história. Não tem nada a ver. Mas pastor, mas tem pessoas que eu amo. Olha, outra coisa que impede, muitas vezes, Everton, a gente de ir mais além são pessoas. Tem pessoas que impedem de irmos mais além em Deus. Tem ciclos que precisam ser quebrados. Por quê? Porque está aprendendo. Ó, Gênesis 12. Deus vai dizer para quem? Para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem.
Quem não te abençoar vai se ver comigo. Foi essa a palavra de Deus. Agora ele disse assim: Abraão, sai da tua terra, você, filho. Aí Abraão sai da terra com o pai, com o tio, com o sobrinho. Essa foi a ordem de Deus? Não, não foi. Era para ele só. Era ele e a esposa, porque é uma só carne. Era ele aquilo que ele tinha. Aí leva o sobrinho, leva o irmão, leva o pai. Meu irmão, a vida do homem fica estagnada por anos. Deus para de falar. Deus para. Até que o pai dele vai morrer. Aí ele vai continuar a jornada. Aí Deus vai falar. Aí vai ter confusão entre os pastores do sobrinho de Ló. Meu irmão, olhe, pense. O negócio na vida de Abraão poderia ter sido mais rápido, mas ele se associa com pessoas que impediram o agir de Deus na vida dele. Querido, isso é uma chave. Estou mandando você se isolar, acabar suas amizades, irmão, mas tem coisas que você tem que rever. Senão você vai ficar no rasinho. Senão você fica só na águazinha do tornozelo. Agora deixa eu dizer uma coisa, tem algo errado nisso? Não, não tem. Porque eu, particularmente, tem horas que quando a gente vai tomar um banhozinho de mar, às vezes a melhor coisa que a gente gosta é ficar naquelas piscininhas. É só o tornozelo. E ali a gente queima. E olha que aí eu queimo. Não, não queimo, eu fico rosa. Tem algo errado? Não, mas é só aquilo. É só ali. Mas, cara, Deus ele é Deus de abundância. Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais para você. Infelizmente, tem pessoas que vão passar a vida toda no seu relacionamento com Deus, sabe o quê? Superficial. Estão salvos. Olha aí, estão salvos. Estão salvos. Mas vão passar a vida dela toda num relacionamento superficial com Deus. Vai para o céu, vai encontrar com Jesus depois dessa vida, amém. Mas e o propósito de Deus? Deixou de viver os propósitos. Deixou de viver. Olha, eu estava lendo sobre pessoas, sobre o depoimento de pessoas nos seus últimos dias de vida, pessoas com doenças terminais, que estavam sãs, mas estavam nos últimos dias de vida. Interessante, sabe o que muitas coisas convergem entre elas? O arrependimento não é de ter construído ou de ter ganho mais dinheiro. É o arrependimento de quê? Porque eu não fiquei mais tempo com o meu filho, porque eu não fiquei mais tempo com a minha filha, porque eu não fiz determinada coisa, porque eu não viajei, porque eu não fui para a Disney abraçar o Mickey, porque eu não fiz determinado, porque eu não fiz isso, porque, querido, olha, as oportunidades estavam disponíveis, mas a pessoa escolheu o quê? Outro caminho, não foi. Meu Deus do céu, a nossa vida de propósito, a nossa vida é uma vida cheia de propósito, é uma vida que Deus tem muito mais além para entregar a mim e a você. Então não perca as oportunidades de ir mais além. Sabe por quê? Porque quando você for mais além no seu relacionamento com Deus, você vai se relacionar melhor com a sua esposa, você vai se relacionar melhor com seu esposo, com seu filho, com seu pai, com seu amigo, que é uma amizade sadia. Tudo na nossa vida melhora à medida que nós vamos no lugar mais profundo em Deus. Se você está aqui, meu irmão, está recebendo, meu irmão, dê glória a Deus no seu lugar. Um dos livros mais fantásticos que eu já li, chamado A Última Flecha, Yves McManus. Pense num livro fantástico. Fala exatamente sobre isso, sobre as oportunidades que nós temos na vida e que a gente não pode desperdiçar. Sobre muito que Deus ele quer fazer comigo, com você, Ele quer te entregar, e muitas vezes nós, por única opção de queremos ficar no raso, a gente não desenvolve. O evangelho do Senhor é isso, meu irmão. É trazer a mim e a você essa luz que nós precisamos ir muito mais além. Quem diz amém por isso? Irmão, entenda uma coisa. No lugar profundo, no lugar de profundidade, você escuta a voz de Deus. Quanto mais profundo um mergulho que uma pessoa dá, mais os ruídos da superfície são deixados para trás. A superfície pode estar um caos, a gente sabe, a gente está na praia, a gente está maior zoada, está na piscina, mas mergulhou, aquela zoada toda da superfície fica para trás, vai ficando para trás. À medida que nós mergulhamos, à medida que nós vamos indo ao lugar mais fundo, a gente brinca, a gente toma banho de piscina, vai dar um mergulho, vamos na parte funda da piscina, vamos lá. Nada, meu irmão, a gente está maior zoado lá fora.
Mas no lugar profundo vai haver o silêncio, e naquele silêncio Deus ministra ao nosso coração. Claro que eu não estou falando de algo somente literal, mas eu estou falando de ir ao lugar profundo, onde as vozes do mundo ficam para trás, e você vai ouvir no lugar profundo a voz do Abba. Você vai ouvir a voz de Deus. Quem sabe está um caos na sua vida financeira, no seu negócio, nas suas amizades, na sua casa. Uau, aquele caos total. Querido, vá para o lugar profundo ouvir a voz de Deus, porque lá é só você e Deus. Todo o caos fica para trás. Todo o caos fica para trás. Lugares profundos são lugares de relacionamento entre Deus e os seus filhos. Quem está aqui? Quem está aqui? Talvez você precise ir mais além, no mais profundo no seu relacionamento com Deus do que aquilo que você vive hoje. Porque o caos atrapalha, o caos tumultua, o caos deixa as pessoas desesperadas, cheias de problema. Vá mais além. Olha, escute bem, tem uma frase que eu anotei aqui, olhe. Vozes estranhas não são audíveis em lugares profundos. Vozes estranhas não são audíveis em lugares profundos. E a voz de Deus, meu irmão, Deus fala comigo, com você, Deus fala com a gente, o nosso coração tão forte que muitas vezes Ele está querendo só que você pare, que você dê esse passo de ir além. Eu posso estar pregando para pessoas nessa noite que estão ouvindo vozes estranhas, são vozes diferentes da voz de Deus, e que estão sendo influenciados por essas vozes de pessoas, de situações que não têm a menor intenção de te levar para perto de Deus. Porque uma voz errada pode tirar uma pessoa do seu propósito com Deus. Uma voz estranha pode tirar uma pessoa do seu propósito com Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 5, tem uma tradução de Colossenses 4, 5, o apóstolo Paulo diz assim: aproveite ao máximo todas as oportunidades. Irmãos, vamos aproveitar as oportunidades de tudo. Porque se Deus ele é o alvo, Ele é o principal alvo da minha vida, se eu atinjo esse alvo, eu já disse para você, todas as áreas da nossa vida serão abençoadas. Todas as áreas da nossa vida serão abençoadas. Quando você decide ir mais além, quando você decide ir ao lugar profundo, irmão, a gente não vai perder as oportunidades de ir mais além e de vivermos uma vida com um propósito aqui nessa terra. Não perca as oportunidades. Não perca a oportunidade de estar com seu filho. Não perca a oportunidade de estar com seu pai. Não perca a oportunidade de estar com sua esposa. Não perca a oportunidade de estar aqui na igreja. Louvado seja Deus pela sua atitude nessa noite de vir mais uma vez à igreja. Louvado seja Deus porque você decidiu. Não, antes de ir para casa, eu vou lá na igreja, vou receber uma palavra, vou cultuar a Deus, depois eu vou para casa. Quem sabe você até foi em casa e teve a coragem de sair e chegou aqui nesse lugar. Isso revela muito. Isso revela muito do seu coração. Quem sabe eu prego para pessoas aqui que estão impossibilitadas de estar aqui nesse lugar, mas onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que você possa estar aqui conosco no próximo culto, e que eu e você possamos estar buscando um lugar profundo de relacionamento com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que você tem que fazer para você ir além? É a sua devocional, é o seu tempo com Deus. Tem o seu momento de intimidade com Deus. Irmão, leia livros que vão trazer, que vão edificar a sua fé. Claro, primeiro a Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, o livro mais lido do mundo e o único livro que tem o poder de transformar a nossa vida por inteiro. Por inteiro. A palavra de Deus, ela é semelhante a uma espada de 2 gumes que penetra no nosso coração, exatamente onde nós precisamos que ela chegue. É a palavra de Deus. Leia bons livros, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, se aprimore, converse com pessoas que vão te levar além. Querido, faça por onde, cresça. Olhe,
Tem uma coisa que eu tenho aprendido. Olhe, 3 coisas que me fazem crescer: pessoas, lugares e livros. 3 coisas que mudam a nossa história: pessoas, lugares e livros. Tem lugares, nossa, esse lugar aqui, o ambiente aqui, meu irmão, muda a nossa história, velho. A gente chegou aqui, meu irmão, todo culto que a gente chega aqui nesse lugar, Deus está movendo. Deus está movendo o ambiente, olha aí, lugares, pessoas e livros. Às vezes eu e a gente sai daqui, vai para outra cidade para ouvir uma pessoa liberar uma palavra sobre a nossa vida. Por que isso? Porque Deus, ele age através de pessoas, ambientes proféticos. Meu Deus do céu, atos proféticos. Como eu creio nisso? Tem alguém aqui que crê junto comigo? Como eu creio num ato profético? Como eu creio numa atitude que vai nos levar muito mais além? Pessoas, lugares, livros têm o poder de nos, escute bem, de ser um auxílio nessa nossa busca de profundidade no nosso relacionamento com Deus. Com Deus. Agora hoje é tarde, para a gente começar a dar aqui o final nessa palavra. Falando sobre profundidade, tem um irmão nosso aqui da igreja, o Eduardo, que ele é mergulhador, ele não é mais, ele já não está mais exercendo, mas ele é mergulhador profissional. Mergulhador profissional mesmo. Mergulhar com cilindro, tal, não sei o que, de mergulhar à noite, caverna, não sei o que, fazer trabalho para empresas. Eu liguei para ele, disse: Eduardo, eu prefiro perguntar quem conhece do que chegar e dar o Google, né, a respeito das coisas, de repente não é. Eduardo, me diga aí os tipos de mergulho que existem. Me diga aí. Aí disse: não, pastor, o primeiro é o mergulho superficial, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vai na praia, vai na piscina. É o superficial. Disponível para todo mundo. Até para quem tem fobia de mergulho, está disponível. Deixa eu fazer um parênteses aqui, irmão. Eu conto essa história real, verídica, que aconteceu aqui no batistério. Há alguns anos atrás, eu fui batizar uma pessoa. Quando chegou na hora do batismo, a pessoa disse assim: pastor, eu tenho fobia de mergulho. Eu não consigo mergulhar. Eu disse para ela: irmã, você vem dizer agora, na hora do batismo. Não tinha nem LED aqui, irmão, era tudo o batistério aqui. Disse: minha irmã, você vai dizer agora? Ah, pastor, não mergulho não. Eu disse: vai ter que mergulhar. Você vai mergulhar, irmã. Ah, não, eu disse: minha irmã, confie no pastor. Confie no pastor. Você já notou que quando a gente vai, se você batizou aqui com a gente segura na mão, né? Aí eu disse assim: ó, minha irmã, tá seguro na minha mão. Não se preocupe não. Sério. Quando eu contar até 3, você vai fechar os seus olhos. Mas comece a fechar o olho. Vai dar certo. Amém, irmã? Ela, amém. Começou a se tremer. Aí eu disse: 1, 2. No 2, meu irmão. Sério, irmão. Eu peguei aqui, fiz aqui. Batizou, meu irmão. Batizou lindo. Batizou lindo. Quem aqui já participou das classes de batismo aqui comigo? Eu já contei essa história várias vezes aqui. Já contei aqui. Foi mesmo, irmão. 1, no 2, antes do 3, já estava batizando, irmão. Esse é o batismo superficial. Esse é o batismo superficial. Esse batismo, ó, esse é o mergulho superficial. Está disponível. Tem aquele mergulho com snorkel, massa. Eu já tive um snorkel. Tem aqui, Walter deve, não sei se lá no caiaque você já teve a oportunidade de fazer a pesca submarina lá com um snorkelzinho, com um negócio. Esse é superficial. Aí eu disse: Eduardo, vai até quantos metros? Ele: olha, pastor, se o cara for muito bom, muito bom, seus 5 metros, mais um pouco. Aí eu disse: tá certo. Qual é outro tipo de mergulho que tem? Aí ele disse assim: existe um mergulho que a gente é com cilindro, você passa por uma instrução e você vai mergulhar com supervisão. Você mergulha, aí esse daí você vai chegar a uns 15 metros por aí. Ainda tem, ele me disse o nome, ainda é o mergulho que o sol ainda, só que eu me esqueci o nome que ele disse. É iluminado pela luz do sol, tudo. Eu disse: beleza. E o que mais? E eu querendo mais, né? Aí eu disse: não, mas aí tem um mergulho que são para os profissionais. Aí eu disse: era o que você fazia? Eu disse: exatamente. Qual é o máximo? Ele disse: ó, pastor, se o cara for muito bom, se o cara tiver muito treinamento, vai até assim os seus 30 metros por conta da pressão. Eu disse: é mesmo? Ele disse: é.
Depois daí é só por robô, por submarino, essas coisas, o robozinho que vai, por controle remoto. Eu disse, é mesmo? Eu disse, é. Aí eu disse, Eduardo, mas eu vi aqui que tem um tipo de mergulho, que é um mergulho chamado umbilical. É isso mesmo? Ele disse, tem esse mesmo. Aí, era o que eu queria. Aí eu disse, o mergulho umbilical, me explica. Aí ele disse, quando você está com um navio, que você tem um cilindro de oxigênio, o mergulhador vai com aquela, como se fosse uma mangueira, ele vai um pouquinho mais do que os 30, vai com a mangueira, tudo, e ali tem a comunicação, e ali tem o oxigênio pela mangueira chamada umbilical. Eu disse, é isso mesmo. Existe esse mergulho umbilical disponível para você nessa noite, no qual você depende única e exclusivamente de Deus para ir ao lugar mais profundo. Agora, nesse mergulho umbilical, a probabilidade do mergulhador se perder, ela é mínima. Por quê? Porque ele está ligado à fonte de oxigênio. Ele está ligado àquela fonte. Depois de 15 metros, quase não tem iluminação. Mas não importa. Existe a luz do sol da justiça brilhando nesse relacionamento. É esse mergulho umbilical de dependência que está disponível para você, que está disponível para mim. A gente não vai aqui no nosso alto mar fazer esse mergulho. Se você quiser fazer o curso, você faça, é livre. Agora, Deus, ele tem um mergulho no mar da sua profundidade, no mar da sua presença para você. Agora você é totalmente dependente dele. Totalmente dependente dele. Não tem risco de se perder. Não tem o risco de ficar sem oxigênio. Não tem o risco de você ficar sem enxergar. Sabe por quê? Porque você está na presença, ponto. Porque você está na presença de Deus, buscando o lugar mais profundo. Pastor, se eu quiser ficar lá, eu já disse, se você quiser ficar no superficial, fique. Mas o nosso Deus, ele é Deus de abundância. Existe muito mais além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos de Deus para a sua vida. Querido, nós já passamos há muitas semanas do meio do ano. A gente já está mais perto do fim do que do meio. Vai ficar no mesmo? Vai ficar no mesmo? Não, pastor, em 2020, meu Deus do céu, não vai fazer o plano somente para colocar em ordem em 2024. Começa hoje a buscar o lugar mais profundo. E quando chegar lá em 2024, você já está indo muito mais além. Muito mais além. Muito mais além. Ah, meu Deus. Como existe algo de Deus disponível para você. Aquela decisão que você tem que tomar. O Senhor está nesse lugar profundo apenas te esperando para falar ao seu coração o que fazer, o que não fazer. Ah, pastor, a resposta que eu preciso, vai para o lugar profundo. Vai para o lugar profundo. Eu quero orar por você hoje, porque Deus está te chamando para um lugar profundo nessa noite. O lugar profundo onde encontramos resposta. O lugar profundo onde os nossos sonhos são revelados. Em profundidade encontramos a cura. Em profundidade de relacionamento com Deus, você encontra ideias para o novo de Deus para a sua vida. Na profundidade você encontra o verdadeiro sentido da prosperidade de Deus. Na profundidade, Deus vai falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Fique de pé, meu querido.